Oi, people! Eu sou a Thaís França aqui do Conversa de Camarim. E eu quero começar esse vídeo falando que eu tô super feliz de receber vocês na minha casa nova. Para quem me acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Instagram já sabe que eu tô no processo de mudança. De 1000 novidades acontecendo, né? Várias coisas. E esse é o primeiro vídeo aqui e eu tô super feliz. Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje, como a gente tá bem pertinho do Dia das Mães, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre a projeção que os pais fazem nos filhos. Ela pode ser uma projeção saudável, mas ela pode ser muito prejudicial, porque às vezes a gente projeta os nossos sonhos neles. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Para isso, eu trouxe uma super convidada que é especialista no assunto, mas você só vai descobrir se você ficar aqui comigo. Lembra de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Bora! Esse assunto ele é muito delicado, né? Essa questão familiar é muito delicada, porque cada um quer educar e direcionar o seu filho da maneira que acha melhor, da maneira que acha que é o correto. E às vezes os pais, né, muitas das vezes, não enxergam o que realmente o filho quer, o que realmente o filho precisa. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela sempre me incentivou em tudo que eu... Ó, vou começar a chorar. Peraí, vou ter que pausar esse vídeo. Voltamos. Thaís, recomponha-se, por favor. É porque eu fico muito emocionada de verdade. Vou tentar ser sucinta para poder não ficar aqui chorando no YouTube. Então, ela sempre me incentivou muito em todas as coisas que eu escolhi fazer. Claro que lá no início, quando eu tinha, sei lá, 4 anos na escolinha, não foi eu que escolhi fazer balé. Ela me colocou, né? Porque claro que tem todos aqueles benefícios que a gente sabe, que é a questão da disciplina, da postura, da musicalidade, da lateralidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas depois de um tempo, eu saí da escolinha, saí do balé e ok, não senti falta. Aí, mais velha, assistindo uma amiga minha dançar, eu pedi para entrar no balé. Então isso partiu de mim, não foi uma imposição da minha mãe. Claro que a minha mãe fez balé quando ela era mais jovem e tal, e era a vontade dela? Era, claro que era, né? Quem não tem um sonho da filha ser bailarina? Mas ela nunca impôs. Eu pedi, eu gostei, eu continuei, fui tomando gosto. E fui, aos 17 anos, que tinha aquela escolha, né? O que eu quero fazer, vestibular e tal. Ela sempre me incentivou a continuar na dança. Claro que ela incentivava para outras coisas. Você não pensa também em fazer uma faculdade? O que você acha de conciliar? Mas ela nunca impôs, em momento nenhum, algo que ela queria para mim. Ela me direcionava, e isso foi super importante na minha vida. Não vou chorar. Mas a gente vê... Eu já dei aula em vários lugares e eu já vi criança, tipo, de 11 anos, chorando porque não queria fazer o balé. E aí eu fui conversar com ela e ela falava, a minha mãe me obriga, eu odeio balé, eu venho obrigada, eu não quero ficar aqui. Isso, imagina o trauma que essa criança está criando ali. Imagina como que ela vai ser mais velha. Então tem todas essas questões, né? Do que a gente está projetando no nosso filho? Será que isso vai gerar algum tipo de trauma nele? Será que é uma realização do meu sonho que eu quero que se realize nele? Então isso é muito sério e a gente precisa realmente enxergar isso. Para isso, a minha super convidada, que vai falar com muita propriedade, porque ela trabalha muito com a questão das relações de família e filhos, dessas relações familiares como um todo. Ela é psicomotricista, ela é coach, ela é hipnoterapeuta, ela é tudo. Falo que ela é um pacote completo. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela também, porque ela foi atleta de alto rendimento e por um momento ela teve que parar por causa da mãe. E ela tem um filho, enfim. Ela vai falar um pouquinho pra gente, vale super a pena acompanhar. Ela chama Gabriela Mazei e ela é espetacular. Vem, Mazei, conta pra gente aí tudo que você tem de fabuloso pra contar. Bora! Olá, meu nome é Gabriela Mazei e primeiramente eu quero agradecer a Thaís
pelo convite de participar aqui do seu canal, falando um pouquinho sobre as relações familiares, falando um pouquinho sobre a projeção que os seus pais fazem nos seus filhos e as nossas vivências. Na última live que nós fizemos, eu e a Thaís juntas, nós falamos um pouco das nossas vidas no meio artístico e o quanto a nossa família influenciou e prejudicou e tudo mais, né? O que eu quero falar aqui pra vocês num momento muito especial, que agora chega o Dia das Mães, é que muitas famílias tendem a colocar muitas expectativas nos seus filhos. Mas isso é um processo natural. Esteban Levin, psicanalista, psicomotricista, já fala que desde quando nascemos, nós buscamos sentir o amor dos nossos pais, buscamos fazer com que os nossos pais sintam orgulho da gente. A gente busca o tempo todo essa aprovação dos nossos pais. Então, em algum momento na sua vida, seja na hora de escolher um esporte, seja na hora de escolher uma profissão, fazer as atitudes diárias, em algum momento você fez o que fez justamente para receber o carinho, o amor, o acolhimento dos seus pais. O que acontece é que muitas vezes os pais passam por alguns pais passam por crises, momentos de escassez, de muita turbulência, de muitas necessidades, e quando ele tem o seu filho, ele faz com que o seu filho não queira, ele deseja que o seu filho não passe pelas mesmas dificuldades que ele passou e acaba entregando para o seu filho todos os recursos que hoje ele tem e que fizeram ele ser mais, o que fortaleceu ele, o que deixou ele mais forte, fez que ele tivesse esses recursos, foram exatamente as necessidades das quais ele passou. Só que não entendendo tudo isso e não querendo que seu filho sofra talvez até as mesmas proporções que ele mesmo sofreu, ele acaba entregando tudo para o seu filho, dando de tudo do bom e do melhor. E o seu filho, muitas vezes, não consegue ter o mesmo valor que ele um dia teve ao conquistar as coisas dele. Então e também, além desse caso, no sentido de entregar tudo ao seu filho, o seu filho não entender nada e não dar valor, temos também uma segunda opção que acontece muito, eu não consegui realizar todos os meus sonhos, logo eu projeto isso para o meu filho. Então, no caso das mães que muitas vezes, colocam suas filhas no balé, grande parte dessas mães, na verdade, não querem que a sua filha faça balé porque ela quer fazer balé, mas porque a mãe acha bonito, porque vai deixar a filha mais delicada, porque vai trabalhar as questões físicas, corporais, leveza, postura, educação, disciplina. E também porque em algum momento ela não conseguiu dar sequência a esse sonho, então hoje ela promove essa modalidade, né, para a filha. Então é importante a gente estar sempre de olho aí para ver o que está acontecendo quando a gente indica uma modalidade para o nosso filho sem ser a modalidade que o nosso filho de fato deseja. Também tem a questão do nosso filho desejar. Mas, por exemplo, eu tenho o Lucas, meu filho de 7 anos e meio, e em um determinado momento na escola, ele queria fazer balé. Eu falei que tudo bem, ele podia fazer balé, o pai dele não concordava muito, mas no fim das contas ele foi fazer. Ele ficou exatos 8 meses, não mais que isso. Mas eu sei que ele escolheu fazer o balé porque eu gosto muito da parte artística, da parte de dança. Eu fui ginasta no passado e minha base toda era do balé, por conta da ginástica rítmica. E enfim, ele sabendo de tudo isso, ele quis experimentar o balé, mostrar para a mãe dele que ele também gostava da dança. E é muito lindo, é muito fofo, eu adoro, mas ele fez por um determinado tempo. E não foi algo forçado. Aconteceu também dele terminar o balé e escolher, por acaso, o futebol, que o pai dele joga futebol e ele quis ser jogador de futebol. Então, em algum momento, o seu filho pode ser que queira buscar tais modalidades, tais esportes, justamente porque ele quer tentar chamar a sua atenção, porque ele quer ter sentir o orgulho que os seus pais têm pelos seus filhos, sentir o amor, sentir o desejo, despertar o desejo de ir lá com ele na modalidade, assistir, incentivar e tudo mais. É o momento que ele descobriu que ele tem você ali para ele. Tem essa questão também dos pais quererem colocar seus filhos justamente para que seus filhos realizem um sonho deles.
E tem a questão também que o filho faz porque quer, porque ele entendeu que é legal, porque ele viu um amiguinho, porque ele se incentivou de alguma forma. Sempre vem um incentivo de algum lugar, né? Ele olhou na TV, gostou, achou bonito, ele viu seus pais, ele viu... Enfim, não importa, mas o desejo ele desperta de alguma coisa que ele viu, que ele sentiu, né? E que ele achou que aquilo era importante para ele no sentido emocional. E tem também o pai e a mãe que incentivam a criança a fazer qualquer tipo de modalidade para que ela tenha um movimento, para que ela tenha algo extracurricular, né, além da escola, para que ela sinta vontade de fazer e a criança então escolhe a modalidade que desejar. A gente só tem que ficar atento por conta disso. Será que o que vocês fazem ao colocar os seus filhos, por exemplo, em alguma modalidade, não é para realizar o seu próprio sonho? Ou será que você, quanto a bailarina, atleta, ginasta, não escolheu essa profissão em algum momento no passado porque isso beneficiava a sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Isso são coisas que são muito legais de conversar. Eu tive uma mãe que até os meus 17 anos me incentivou muito a prática da ginástica. Mas com 17 anos ela falou, filha, está na hora de você começar a trabalhar, fazer faculdade e sair desse lazer, porque na concepção dela o que eu estava fazendo era lazer. Já na situação da Thaís, que a gente conversou inclusive na live, a mãe dela sempre incentivou muito ela. E aí tem uma coisa também que é muito importante salientar, é que às vezes a nossa mãe incentiva tanto e não percebe que não consegue colocar um equilíbrio nas coisas e faz com que a criança se apaixone cada vez mais, e é importantíssima a criança se apaixonar. Mas quando chega um determinado momento da nossa vida em que a gente precisa se aposentar, em que a gente precisa ter outros projetos, né, em que a gente vai equilibrando a nossa vida com outras circunstâncias, família, casamento, filhos, projetos de vida, a gente tende a sofrer uma certa depressão quando a gente sai daquela modalidade que a gente tanto ama. Eu senti essa depressão quando eu saí da minha modalidade que eu tanto amava, quando eu saí da ginástica rítmica. Era como se eu não soubesse mais o que fazer. Antes eu treinava para ter um pódio, e agora qual é o pódio da vida que eu vou ter que alcançar? Então isso para mim foi muito forte, muito marcante, e depois que eu saí da ginástica, comecei a trabalhar, a fazer faculdade, eu nunca mais parei de estudar, porque de alguma forma eu senti uma necessidade imensa de cobrir um buraco dentro de mim, e eu buscava desesperadamente um novo pódio. E o pódio que eu encontrei na vida foram as conquistas que eu fui ganhando e tendo. E você sabe que eu vou te dizer que a minha primeira conquista que realmente fez sentido pra mim, que me colocou em direção ao meu propósito, foi quando eu atendi uma família, um casal, que tinham acabado estavam passando por conflitos com a criança, com o filho, porque o casal era divorciado, a mãe estava num outro relacionamento e a criança estava tendo vários conflitos. E eu também já tinha passado pelo meu processo de divórcio, enfim, tinha algumas coisas que já tinham acontecido na minha vida. E com 25 anos, quando eu atendi essa família, isso fez todo sentido pra mim e foi ali. Então imagina, dos 17 até os meus 24, mais ou menos, eu passei por muitas crises, muitas mudanças de emprego, muitos estudos. Eu me formei primeiro em marketing para depois me formar em educação física e enfim, as coisas foram acontecendo, e com 25 anos eu já tinha me formado como coach infanto-juvenil e em coach parental. Já tinha concluído minha faculdade de educação física, estava terminando minha pós em psicomotricidade, que é o desenvolvimento psicomotor da criança, e tinha tudo a ver com o desenvolvimento da criança na relação de conflitos familiares. E depois eu sempre continuei estudando, enfim, mestrado em psicologia educacional, psicanálise, PNL, hipnoterapia, sou hipnoterapeuta também, trabalho com hipnose hoje. Mas o fato é que ali, naquela família, foi meu primeiro pódio, e foi ali que eu descobri que eu também poderia ser útil para a vida e que o meu trabalho também poderia ser fantástico, assim como foi um dia na ginástica. Então eu me senti extremamente grata e realizada naquele momento. A partir daquele momento eu descobri o que era a minha segunda paixão de vida, né? A minha primeira paixão sempre foi a arte, e aí agora a segunda foi a questão o atendimento às famílias. Então eu tô aqui para falar um pouquinho mais da minha história para vocês. Espero que esse exemplo tenha contribuído para vocês, que seja reflexivo, para que vocês saibam
o porquê que vocês estão fazendo, o que estão fazendo, o que vocês estão projetando, caso vocês sejam pais e estão projetando nos seus filhos, caso vocês sejam os próprios atletas, o que faz você continuar lá e qual é o equilíbrio da vida que você tem hoje. E é isso, um grande beijo, muito obrigada, Thaís, por ter me convidado para participar do seu canal. Eu estou muito, muito grata, espero ter contribuído aí com a sua audiência. É isso, gente. Eu acho muito pertinente esse tipo de conversa. Eu acho muito maravilhoso tudo que a Gabi falou. Eu vou colocar aqui na descrição o Instagram dela, o contato dela, para se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ela. Ela trabalha muito, né? Como eu já disse, com essa relação familiar, vale super a pena. E isso é um assunto para a gente falar sempre, sempre, sempre por aqui. Para você que é mãe, feliz Dia das Mães. Para você que é futura mãe, feliz Dia das Mães. Para você que é filho, dê um super beijo na sua mãe. Eu acho que esse vídeo aqui interessa a todos nós, né? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!